Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem ficar firme mesmo quando a vida parece dar-lhes os piores socos? Pense nisso por um instante. Enquanto muitos entram em pânico diante das dificuldades, alguns permanecem serenos, como se o caos ao redor não tivesse poder sobre eles. Imagine ter a capacidade de enfrentar críticas, perdas e fracassos sem deixar que sua paz interior seja destruída. Imagine caminhar entre problemas, pressões e incertezas, mas com a mente clara, o coração tranquilo e a alma protegida. Hoje você vai aprender como chegar a esse estado. Não se trata de ser insensível, nem de fingir que nada te afeta. Pelo contrário, é sobre recuperar o controle sobre si mesmo. É sobre não entregar suas emoções ao primeiro obstáculo, à primeira crítica ou ao primeiro erro. Você vai descobrir como agir com a calma de um estrategista, com a força de um verdadeiro soldado estoico. Alguém que não se dobra, não se abala e não se perde, mesmo quando o mundo tenta te derrubar. Neste vídeo, vou compartilhar 5 lições estoicas poderosas que vão mudar a forma como você lida com a vida. 5 princípios que vão te ensinar a caminhar com uma mente blindada, um coração sereno e uma alma livre. E lembre-se, este não é apenas um canal, é um campo de treinamento mental. Aqui nós não apenas aprendemos, nós nos transformamos. Se você sente que chegou o momento de fortalecer sua mente e evoluir como pessoa, inscreva-se agora e venha forjar a versão mais forte de si mesmo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode marcar um antes e um depois na sua vida. Vamos começar. Vivemos em um mundo onde tudo nos provoca. As pessoas falam sem pensar. Os julgamentos são lançados sem piedade e a pressão para reagir é constante. Um comentário ofensivo, uma crítica injusta, uma mensagem ignorada. Tudo parece um convite para perder o controle. Mas os estoicos nos ensinaram algo poderoso. Não é o que acontece que te fere, mas o que você faz com o que acontece. Marco Aurélio disse: se algo externo te aflige, a dor não vem da coisa em si, mas do julgamento que você faz sobre ela. Pense nisso. Você está no trabalho e alguém te desrespeita. Seu instinto quer gritar, se defender, provar que tem razão. Mas nesse instante você tem 2 opções. Ser como uma chama fraca, que se apaga com o primeiro sopro de vento. Ou ser como uma rocha sólida, que permanece firme, mesmo sob a tempestade. Dominar sua reação não é fraqueza, é poder. Não reagir impulsivamente não significa aceitar injustiças, significa proteger a sua paz. Significa não entregar o controle da sua mente ao primeiro obstáculo que aparece. Quando você responde de forma controlada, o poder volta para suas mãos. É como se no meio do caos, você encontrasse um espaço silencioso onde só existe clareza. Nesse estado, você não fala mais para provar algo. Você fala porque é necessário. Você não entra mais em todas as batalhas, porque não precisa vencer o mundo para vencer a si mesmo. E há um efeito colateral incrível disso. Você se torna magnético. As pessoas começam a te perceber de forma diferente. Elas notam que você não se abala com facilidade. Elas passam a te respeitar, não porque você fala mais alto, mas porque você fala menos e faz mais. Quando você se liberta da necessidade de reagir a tudo, algo muda profundamente. Você sai do papel de escravo das circunstâncias e assume o papel de comandante da própria vida. A verdadeira força não está em explodir, mas em escolher o silêncio certo. Não se trata de fingir que nada te atinge, mas de decidir que a sua paz não está à venda. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas a visão que eles têm deles. Essa é a essência do estoicismo. Você não controla o vento, mas pode aprender a controlar as velas. Da próxima vez que alguém tentar te provocar, respire fundo, observe e escolha. Porque a grande diferença entre um soldado estoico e alguém comum é que o primeiro não reage, ele decide. Uma das maiores causas do nosso sofrimento não vem do que acontece, mas do quanto nos apegamos às coisas, às pessoas e aos resultados. Desde cedo, nos ensinam a acreditar que precisamos segurar tudo com força: relacionamentos, status, reconhecimento, certezas.
Mas o estoicismo nos lembra de uma verdade simples e brutal. Nada do que temos realmente nos pertence. Epicteto dizia: não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Aceite-as como elas são e encontrará paz. Tudo é passageiro. O elogio de hoje pode se transformar na crítica de amanhã. A pessoa que está ao seu lado pode decidir ir embora. O plano perfeito pode desmoronar de um dia para o outro. Quando acreditamos que tudo é nosso, sofremos. Porque a vida muda, as pessoas mudam, os cenários mudam e nós tentamos lutar contra isso. Mas quanto mais resistimos, mais nos afundamos. O apego nos prende. O desapego nos liberta. Desapegar não significa deixar de amar, deixar de sentir ou abandonar os seus sonhos. Significa amar sem possuir. Significa dar o seu melhor, mas sem se escravizar pelo resultado. Significa entender que nada externo define quem você é. Pense nisso. Você trabalha duro, se dedica, entrega tudo de si. Mas no final, ninguém reconhece o seu esforço. Se você está preso à validação externa, isso te destrói. Se você pratica o desapego, a história é diferente. Você sente, respira fundo e segue. Porque você entende que o seu valor não depende de elogios, promoções ou aplausos. Seu valor está na sua disciplina, na sua integridade, na sua intenção. Sêneca escreveu: não é a sorte que nos torna livres, é a razão. Quando você aprende a enxergar as coisas como elas são, e não como gostaria que fossem, descobre uma nova forma de viver. Deixa de desperdiçar energia, tentando controlar o que está fora do seu alcance, e começa a focar no que realmente importa: a sua mente, suas escolhas, suas ações. O desapego é uma armadura invisível. Ele não te torna frio, ele te torna invencível. Porque quando você entende que nada é garantido, cada momento se torna um presente. Quando você aceita que as pessoas podem ir, que os planos podem falhar e que nada dura para sempre, o medo perde força. Imagine um coração que ama intensamente, mas que não se prende ao medo da perda. Imagine caminhar pela vida com leveza, sem carregar correntes, sem mendigar atenção, sem implorar por resultados. Isso não é indiferença. Isso é liberdade emocional. E quando você pratica isso todos os dias, algo mágico acontece. Você para de tentar controlar o incontrolável. Você para de sofrer por aquilo que não pode mudar. Você encontra paz mesmo no meio do caos. Cada vez que você escolhe soltar, você se fortalece. Cada vez que deixa ir, você cresce. Porque a verdadeira liberdade começa quando você percebe que não precisa possuir nada para ser completo. Lembre-se, a vida não te pertence e nada nela é seu. Você só está de passagem. E justamente por isso, cada experiência, cada pessoa, cada instante, tudo se torna mais valioso quando você aprende a não se prender. O desapego emocional não te afasta da vida. Pelo contrário, ele te permite viver plenamente. Vivemos em um mundo que valoriza o barulho, a pressa e a reação. Se você não responde rápido, dizem que é fraco. Se você não levanta a voz, acham que perdeu. Nos ensinaram que gritar mais alto é sinal de força. Mas isso não poderia estar mais distante da verdade. A verdadeira força está na contenção. Está na capacidade de manter a mente clara e o coração sereno, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Não confunda calma com passividade. Calma é domínio. Calma é olhar para o caos e escolher não se tornar parte dele. Pense numa discussão intensa. Alguém perde o controle, grita, ataca, tenta te provocar. Seu corpo pede para revidar. Sua mente quer se defender. Cada parte de você quer reagir. Mas então você respira. Observa, silencia e responde do seu centro, não da sua raiva. Essa pausa tem um poder que poucos entendem. Essa escolha muda tudo. Porque quando você mantém a calma, você não se torna refém do outro. Você não entrega suas emoções, não cede o controle, não se contamina. Marco Aurélio disse: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Quando alguém tenta te arrastar para o caos, a maior vitória é não permitir que isso te mude. A calma se torna o seu escudo contra a manipulação, provocações e conflitos desnecessários. Enquanto os outros perdem energia gritando, você ganha força construindo em silêncio.
E tem algo curioso nisso. A calma intimida. Quando você não se abala, quando não entra no jogo, o poder muda de lado. A pessoa que grita perde força diante de quem não reage. A sua tranquilidade se torna um ato de resistência silenciosa. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a visão que temos deles. Quando você muda a forma como interpreta o que acontece, muda também a forma como sente. É por isso que a calma é uma arma invisível, porque no momento em que todos perdem a cabeça, você enxerga com clareza o que precisa ser feito. Ser calmo não é ser fraco, é ser estrategista. É escolher as batalhas certas, saber quando falar, quando agir e principalmente, quando não fazer nada. Às vezes, o maior ato de força é simplesmente ficar em silêncio. Então, da próxima vez que sentir a raiva crescendo, lembre-se, esse é o seu campo de treinamento. É ali, no calor da batalha, que os fortes são forjados. Não lute contra o caos, observe-o. Não se perca na tempestade. Torne-se o porto seguro. A calma não é fraqueza. A calma é poder. É ela que transforma a pressão em clareza, caos em estratégia e dor em crescimento. Há uma verdade que ninguém gosta de ouvir, mas que precisa ser dita. A vida vai te testar. Você vai falhar, vai perder. Vai ser rejeitado, criticado, traído, ignorado. Pessoas vão te decepcionar. Planos vão desmoronar. Sonhos vão se quebrar. E nada disso pode ser evitado. Mas existe algo que só você pode decidir. Como você vai se levantar. Ser estoico não significa ser invencível. Significa ser inquebrável. Você pode sangrar. Você pode chorar. Você pode tropeçar. Mas por dentro, existe uma chama que ninguém pode apagar, e é essa chama que vai te manter de pé, mesmo quando o chão parecer sumir sob os seus pés. O estoicismo não promete conforto. Ele não diz que a vida será fácil. Ele promete força. Ele te lembra que você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar quem você se torna no processo. Imagine isso. Você está no meio de um túnel escuro. Não há luz, não há saída à vista, e cada passo parece mais pesado que o anterior. Tudo em você quer desistir. Mas mesmo sem enxergar o fim, você continua. Um passo, depois outro, mais um. E quando menos percebe, a escuridão começa a ceder. Por quê? Porque aqueles que persistem inevitavelmente vencem. Sêneca foi exilado. Epicteto viveu como escravo. Marco Aurélio enterrou vários filhos e ainda assim governou um império com sabedoria. Eles enfrentaram dores que teriam destruído muitos, mas suas mentes permaneceram mais fortes que suas feridas. É isso que os torna exemplos eternos. Não é que sofreram menos, é que nunca desistiram. Você também pode alcançar essa força. Mas precisa entender algo. O momento de lembrar da sua disciplina não é quando tudo vai bem, é quando tudo desmorona. A verdadeira coragem não aparece no conforto. Ela nasce no fundo do poço, quando o mundo parece contra você, quando a solidão te envolve, quando ninguém acredita que você consegue. É nesse momento que o estoico se ergue. Repita isso para si mesmo. Eu posso perder tudo, mas não posso perder a mim mesmo. Porque um soldado estoico não mede vitórias pelo número de batalhas ganhas, mas pela capacidade de levantar quantas vezes for necessário. Cair 1000 vezes não é fracasso. Fracasso é desistir na 1000ª. Então, quando a vida te empurrar, empurre de volta. Quando ela te testar, resista. Quando ela te derrubar, levante mais forte. No final, não é sobre evitar as quedas. É sobre se tornar alguém que não pode ser quebrado. Lembre-se, a dor é inevitável, mas a derrota é opcional. Você não precisa vencer sempre. Você só precisa se recusar a desistir. A dor faz parte da vida. Você vai perder pessoas, vai enfrentar fracassos, vai lidar com situações que fogem do seu controle. A dor é inevitável, mas o sofrimento, isso é uma escolha. Talvez seja difícil aceitar isso agora, mas pense bem. 2 pessoas podem passar pela mesma situação. Uma se quebra, a outra cresce. Uma se afunda no desespero, a outra encontra força. A diferença não está no que acontece, mas no que cada uma decide fazer com o que acontece. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Isso muda tudo.
Porque o sofrimento nasce da resistência à realidade. Quando você insiste que a vida deveria ser diferente, quando luta contra aquilo que já aconteceu, quando tenta controlar o incontrolável, você se aprisiona. A dor vem de fora, mas o sofrimento vem de dentro. O estoicismo nos ensina que você não pode mudar os fatos, mas pode mudar a forma como os enxerga. Quando você para de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, o que posso aprender com isso? De algo dentro de você muda para sempre. A situação pode ser a mesma, mas o significado que você dá a ela decide quem você se torna. Pense nas perdas que já viveu, nos planos que não deram certo, nas pessoas que foram embora. Você pode olhar para isso como tragédia, ou pode olhar como treinamento. A escolha é sua. Não se trata de ignorar a dor. Ela vai vir e você vai senti-la. Mas ao invés de lutar contra ela, você aprende a acolhê-la. Aceitar a realidade não significa se render. Significa se libertar do peso desnecessário. Marco Aurélio escreveu: se você está sofrendo por algo externo, não é isso que te fere, mas o valor que você dá a isso. Quando você entende isso, descobre que existe uma força dentro de você que nada pode tocar. O mundo pode tentar te derrubar, mas ele não pode decidir como você vai reagir. O caos pode te encontrar, mas ele não pode controlar a paz que você constrói por dentro. O sofrimento desaparece quando você abandona o controle sobre o que não pode mudar e foca apenas naquilo que está nas suas mãos. O que você pensa, o que você sente, como você age. E quando você escolhe a clareza, a liberdade vem. A vida continua sendo difícil, mas você se torna maior do que os seus problemas. Lembre-se, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Quando a vida te testar, olhe para dentro e escolha a força, não a resistência. Escolha crescer, não se quebrar. Escolha a liberdade, não a prisão mental. Porque, no fim, não é o que acontece com você que importa. É o que você faz com o que acontece. Agora você sabe, a vida vai te testar. Você vai enfrentar críticas, perdas, fracassos, desafios que parecerão impossíveis. Mas hoje, você carrega 5 armas poderosas. 5 lições estoicas que podem mudar para sempre a forma como você encara o mundo. Você aprendeu que não precisa reagir a tudo, que o desapego te liberta, que a calma é a sua maior arma, que as quedas não te definem, e que por mais intensa que seja a dor, o sofrimento sempre será uma escolha. Isso não é teoria, isso é treinamento. Aqui, nós não estamos acumulando frases bonitas para postar em redes sociais. Estamos construindo mentes inabaláveis, corações serenos e almas livres. O caminho não será fácil. Haverá dias em que tudo dentro de você vai gritar para desistir. Mas lembre-se, um soldado estoico não busca conforto, ele busca crescimento. A força não nasce quando tudo está calmo. A força nasce no meio da tempestade. Respire fundo e olhe para dentro. Você vai perceber que não precisa de controle sobre o mundo. Você só precisa de controle sobre si mesmo. É aqui que mora a verdadeira liberdade. É aqui que você se torna intocável. E se essas lições fizeram sentido para você, eu quero te convidar a dar o próximo passo. Comente agora, eu sou o mestre da minha mente para cravar esse compromisso com a sua evolução. Escreva, declare, assuma diante de si mesmo que está pronto para viver com mais força, clareza e propósito. E se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like e inscreva-se. Não por mim, por você. Porque cada vídeo que publicamos aqui é uma ferramenta de treinamento, um passo a mais na construção da sua melhor versão. Lembre-se sempre, a vida não te deve nada e você não deve nada a ela. Não lute contra o inevitável. Não se perca em batalhas inúteis. Aceite o que não pode mudar, mude o que pode e continue avançando um passo de cada vez. No fim, tudo se resume a isso. Não é o que acontece com você que importa, mas quem você decide se tornar por causa disso. E quando o próximo desafio chegar, e ele vai chegar, respire, olhe para dentro e lembre-se, você já tem tudo o que precisa para vencer. Vejo você na próxima batalha, soldado.